Bom dia, então, pessoal. É com grande alegria que iniciamos hoje as lives, né, que fazem parte das ações alusivas ao Novembro Roxo. Aproveito para salientar que as ações foram pensadas em conjunto entre o GEPNEL e a unidade de produção do Hospital Escola da Universidade Federal. Saúdo as autoridades aqui presentes e quero convidá-los para compor a nossa mesa virtual. É estranho fazer uma mesa virtual, né? Representando, então, a superintendente, a Samantha Madruga, quem veio representar ela é a Beatriz Farias Vogt, representando a direção do Hospital Escola, a gerente de assistência à saúde, a Caroline Zibel, e representando a neonatologia, a Nara Nunes, que é a enfermeira-chefe da unidade de cuidados intensivos e semi-intensivos neonatal do Hospital Escola da UFPEL. Primeiro, eu passo a palavra à representante da superintendência, a Beatriz Farias Vogt. Bom dia a todos, né? Então, é com muita alegria que a gente dá início a essa semana e essas comemorações em relação à prematuridade. E como representando a direção do hospital, representando também a gerência de ensino, né, eu vejo como extremamente valoroso quando eu ouço e quando eu vejo que a gente tem dentro do serviço, né, uma aproximação com a universidade em relação à criação desse grupo de estudos, né, que vocês realizaram, e isso só tende cada vez mais a aprimorar e a ter a presença maior dos acadêmicos e dos residentes nesse ambiente, né? É um ambiente em que a atuação do profissional, o olhar da equipe multiprofissional tem que estar voltado, né, para a própria equipe e para o familiar. Com isso, a gente vai ter um tratamento mais adequado para esses bebês prematuros e para essa família, né, que é o olhar que é importante que se tem. Então, dentro dessas comemorações né, e dentro dessas atividades que estão previstas, que vocês organizaram de forma bem diferente esse ano, né? Então, assim como a Viviane falou, é estranho uma mesa virtual, né? Mas eu acho que é assim, e que bom que a gente conseguiu realizar esse evento, né? Que a gente tenha a participação da academia, que a gente tenha a participação dos acadêmicos e dos residentes aqui do hospital. Afinal de contas, nós somos um hospital de ensino, e eles têm... é importante que eles estejam participando, que eles estejam inseridos nesse espaço e nesse ambiente. Então, gurias, mais uma vez, muito obrigada pela elaboração desse evento, pela criação desse evento, que todos tenham umas ótimas apresentações, que tudo corra da melhor maneira, e muito obrigada. Está fechado o teu microfone, Viviane. Coisas online, né, fazem parte. Quando a gente se acostumar, acabou, né? E a gente vai voltar ao presencial, graças a Deus. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para a gerente de saúde, né? A Caroline Zibel. Bom dia, pessoal. Também quero dizer que é com grande satisfação que a gente vem aqui participar dessa abertura desse evento, né, que nós já temos acompanhado. Ano passado eu também estive na abertura desse evento, e que esse ano vocês, com muito valor, né, conseguiram organizar isso para acontecer de forma online, né? É um período novo, nós estamos nos adaptando, né? Estamos aqui de máscara, o que é muito ruim, gostaríamos de estar como as outras participantes, nós estamos juntas aqui, então, enfim, todos nós nos adaptando a essa nova realidade. Eu quero parabenizar muito o grupo,
né? E fico muito feliz que o grupo tenha trabalhado junto com a unidade de produção daqui do HE-UFPEL, né? Isso mostra a forma como a nossa gestão quer desenvolver o hospital, é o ensino junto com a assistência. Tá? Então, não é à toa que nós estamos aqui hoje, nesse momento inicial, eu representando a assistência e a Beatriz pela superintendência, mas ela é da gerência de ensino. Então, nós trabalhamos juntos, nós queremos olhar o cuidado que nós prestamos aos nossos pacientes, norteado na ciência e num campo num cenário para os alunos aprenderem. Então, isso é muito importante, né? Esse campo assistencial nós já temos bem consolidado aqui dentro do nosso hospital, né? Então, nós somos tratados como um hospital referência em gestação de alto risco. Estamos buscando habilitação para tal, mas nós já trabalhamos há muitos anos como referência para Pelotas e região. E isso constrói o que nós estamos vendo hoje, que é uma unidade, uma UTI neonatal, né, que tem 9 leitos, que faz está sempre cheia, sempre lotada, né? Nós fazemos, em média, eu trouxe para vocês, a gente tem em média 170 internações de bebês prematuros ao ano, né? Então, nós trabalhamos bastante, realmente, atendemos muito a população e nos orgulhamos muito da qualidade que esse serviço tem, porque o feedback que nós recebemos dos usuários é muito positivo. Então, eu quero parabenizar vocês, enquanto grupo, né, por se manterem com esse norte da atualização, e mais do que da atualização, da integração. Todos nós sabemos a importância que tem nós atuarmos como equipe, né? Então, a equipe, ela traz o ensino, ela traz assistência e traz assistência multiprofissional, e é o que nós temos visto dentro desta unidade. Então, só tenho a parabenizá-los e a desejar a vocês uma semana bem produtiva, né? Que nós possamos discutir ciência e discutir assistência ao longo dessas palestras de vocês, que saiam novas ideias para nós podermos aprimorar também o nosso serviço. Acho que seria isso. Muito obrigado, Caroline. Então, agora eu passo a palavra para a Nara Nunes, né, que é chefe da unidade de cuidados intensivos e semi-intensivos neonatal do Hospital Escola da UFPEL, etc. Bom dia, Viviane, bom dia, mesa, nossa mesa virtual. Bom dia a todos que estão em casa e estão aqui conosco, né? Começando essa nossa programação do mês da prematuridade, a nossa primeira live, que faz parte de várias ações que a gente já vem desenvolvendo ao longo do mês e ainda seguiremos desenvolvendo até o final de novembro, alusivos ao nosso mês da prematuridade, ao nosso Novembro Roxo. É com grande satisfação também que eu venho falar hoje aqui, né, na abertura desse evento, dessa primeira... É tão estranho, né, um evento, mas é um evento, desse nosso evento da prematuridade. Ele foi preparado com muito carinho, com muita dedicação por um grupo de pessoas especiais. Tá? Ele vem sendo pensado há um ano. A Carol falou ali que acompanhou do ano passado. No final do evento do ano passado, nós começamos a falar e a pensar no 2020. Como seria? Foram muitos planos, muitas ideias. E aí chegou um momento da pandemia que parecia que nada disso seria possível. Parecia que nós não teríamos condições de viabilizar o evento, que não teríamos força e energia para chegar aqui hoje. Adoramos um desafio, né? Mas o maior desafio nosso foi vencer o nosso distanciamento social. Então, eu quero expor um pouquinho para vocês o que foi preparar esse evento. Foram inúmeras reuniões por webconferência, incontáveis mensagens por aplicativo, madrugadas, muitas vezes, cada um que tinha uma ideia mandava mensagem na hora, ou coisas que a gente precisava melhorar, e eu acho que esse desafio nós superamos. Nunca tivemos tão próximos como nesse momento.
Foi uma vitória e uma superação da nossa unidade de produção, junto com o grupo de estudos e pesquisas de Pelotas em neonatologia, que esse é um grupo que está nascendo, e que ele é nosso também, é do nosso Hospital Escola, da nossa Universidade Federal de Pelotas. Então, eu acho que foi já considero, né, uma vitória de todos, só em podermos estar aqui hoje. Diante desse cenário tão adverso, né, que o mundo nos apresentou. Então, hoje, né, e nas próximas lives, nós vamos estar conversando sobre boas práticas para melhorar o cuidado dessas nossas pequenas joias. E a prematuridade, né, como já vem sendo falado e escrito muito a respeito, ela é a principal causa de internação nas unidades de cuidado intensivo e semi-intensivo neonatal. Por isso que sempre vale a pena falar sobre a prematuridade, estudar sobre a prematuridade e melhorar as condições desses nossos pequenos prematuros e das suas famílias. Só tenho que desejar um bom evento, espero que todos possam aproveitar muitos momentos de aprendizado, de trocas de experiência, de novas ideias, como a Carol relatou, que surjam novas ideias para a gente melhorar todo dia. E uma coisa que eu tenho dito com frequência é que cada dia a gente descobre que menos a gente sabe e que mais nós temos que estudar e mais a gente tem que se aprofundar e sentar e trocar experiências com a equipe multiprofissional. Serão momentos muito ricos, espero que gostem, aproveitem e um bom evento para todo mundo. Muito obrigada, Nara. Realmente, vencer o distanciamento social foi uma etapa importante, né, que a gente conseguiu, e o evento tá lindo na minha concepção, né, que a gente conseguiu. Pessoal, então eu não me apresentei, eu estou representando o GEP-NEO, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Neonatologia, Grupo de Estudos e Pesquisas de Pelotas em Neonatologia, tá? Eu sou a Viviane, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Enfermagem, eu sou professora da graduação e da pós-graduação, eu sou líder do grupo de pesquisa, tá? O GEP, ele foi criado esse ano, em fevereiro de 2020, desse ano, então a gente teve três encontros presenciais, tá? E aí começou a pandemia, né? E aí a gente começou a ter os encontros via webconf, né? Tudo online, então eu precisava falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, como é que o GEP começou, né? Os enfermeiros da UTI começaram a se reunir antes disso, antes de fevereiro, e sentiram a necessidade de criar um grupo de estudos e pesquisa, né? Principalmente para falar dos cuidados neuroprotetores, né? Porque a gente sabe que cuidar em UTI é cuidar de cérebros em desenvolvimento, né? Tem vários estudos que mostram, a Tamés, por exemplo, nos diz que um bebê com 34 semanas, ele tem aproximadamente 65% a recém do cérebro formado, comparado a uma criança a termo, né? Então, a gente precisa cuidar desses cérebros em desenvolvimento e a neuroproteção é a principal forma de se fazer isso. Então, eles nos convidaram, né, então eu sou a líder do grupo, a Ruth é a vice-líder, a Ruth Gabatz, né, a outra professora, e a gente formou, então hoje ele é cadastrado na plataforma, né, ele é certificado pelo CNPq, ele tem graduandos e pós-graduandos do programa, né, da faculdade, e conta com o pessoal da UTI neonatal e da semi-intensiva da neonatologia, tá? A gente trabalha com 3 grandes linhas de pesquisa, que são as linhas que estão cadastradas na plataforma. Uma é buscando atuação com a equipe no cuidado ao neonato hospitalizado, a outra é com a família desse neonato hospitalizado, e a terceira é com o neonato propriamente dito, tá? Sempre pensando no prematuro. Então, pessoal, assim, é algo que está sendo eu estou muito feliz, tá? Eu posso falar isso e eu tenho certeza que eu represento a professora Ruth também, da gente estar conseguindo ter esse trabalho e essa aproximação entre a universidade e essa área, né, da saúde da criança, que é o que a gente sempre tem trabalhado, a gente sempre tem feito pesquisas e orientado na saúde da criança e principalmente na neonatologia. Eu acho que a gente vai ter grandes frutos sobre isso. Então, pessoal, seguindo, falando, né, a gente programou 2 lives voltadas aos profissionais da saúde, tá?
pensando em 2 lives, pensando na comunidade, tá? Então, hoje a gente vai ter uma live falando sobre a segurança do paciente neonato, e vai ter uma outra live falando sobre os cuidados neuroprotetores. Tudo isso sempre pensando nisso que eu vim falando para vocês, né? Que cuidar em UTI neonatal e em semi-intensiva é cuidar de cérebros em desenvolvimento. E vamos ter 2 lives voltadas à comunidade, pensando em atingir o máximo de pessoas possíveis que são mães de prematuros, que são tios de prematuros, pais de prematuros, sabe? Que estão gestando, que são gestantes de risco, e para a comunidade de uma forma geral. A primeira live, ela vai ser semana que vem, no dia do prematuro, do dia 17, né, o dia alusivo, que vai falar sobre como é que eu cuido desse meu prematuro no domicílio, né, principalmente pensando nesses tempos de pandemia. E agora, eu tô com o meu bebê em casa, o que eu faço, tá? E a última live aberta à comunidade, que vai fechar o mês, vai ser para responder perguntas da comunidade. Então, compartilhem nas redes sociais para as pessoas fazerem perguntas, né? Então, eu não sei como é que eu deito o meu bebê. Então, vai ter uma equipe que vai explicar, olha, você deita seu bebê de lado, por isso, isso e isso. Não, você deita seu bebê de barriga para cima, por isso, isso e isso. Eu posso dar banho todos os dias? Sim, não, por quê? Tudo vai ser explicado, tá? Então, acho que vai ser bem importante e vai fazer uma aproximação entre a academia e o hospital e a comunidade, que é isso que a gente precisa. A gente tem que ultrapassar essa barreira que existe, como se a academia fosse algo e a comunidade fosse outro algo. Não, nós somos uma coisa só. É que nem um hospital, nós somos a Universidade Federal de Pelotas, não existe a universidade, faculdade e a universidade hospital, somos todos o FPEL. Então, isso é muito importante, e penso que esse evento mostrou isso mais do que nunca, que somos o FPEL, né? Não é o hospital, a faculdade de enfermagem, nós somos a UFPEL, tá? Então, assim, pessoal, eu quero só frisar mais uma coisa, né, que a prematuridade ela é uma epidemia no Brasil, né? A gente tem cerca de 1.000 nascimentos por mês, por dia, desculpa, de crianças prematuras, tá? Isso é um número muito alto, né? Isso é aproximadamente, né? A gente tem que fazer o cálculo. Então, assim, é muita criança nascendo ainda com uma imaturidade neurológica. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa prevenir, a gente precisa que fique o maior tempo possível dentro, né, do ambiente ideal para ele, que é o útero materno, tá, pessoal? Então, só para frisar agora, a gente tem essas 2 lives. A live de cuidados neuroprotetores vai acontecer no dia 19, às 16h30, estão todos convidados, tá? Que vai ser uma mesa redonda diferente da de hoje, que vai ser só uma palestrante, vai ser uma mesa redonda com vários profissionais, tá? E a de hoje, pessoal, o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a segurança do paciente neonato, tá? Que quando a gente fala de segurança do paciente neonato, a gente está falando de segurança desse cérebro em desenvolvimento, né? Segurança sempre pensando que o meu prematuro, ele é um bebê que ele vai ter uma sequela, né? Ele vai ter uma consequência dessa prematuridade, que pode ser agora, que pode ser a médio e a longo prazo, né? Ele pode ter uma consequência dessa prematuridade nesse período. Então, a gente vai precisar prevenir que isso aconteça, tá? Existem coisas que a gente não consegue prevenir, mas o máximo que a gente conseguir. Então, essa segurança desse paciente não é só pensar na segurança, né? É pensar nessa segurança para o desenvolvimento, para a vida, para a melhoria da qualidade de vida dessa criança quando ela tiver 50 anos de idade. Tá? Então, é pensar nesse cérebrozinho que precisa se desenvolver dentro da nossa UTI, tá? Então, Hipócrates, há mais de 2.000 anos atrás, ele já dizia, né, que primeiro não causar dano, né? Hipócrates, ele falava isso, e na UTI neonatal eu posso dizer que primeiro é não causar danos a esses cérebros que estão em desenvolvimento, tá? Então, vou finalizar a minha fala, porque eu falo muito, apesar de eu ter feito aqui a minha tabelinha aqui, mas se me deixar eu fico falando. Eu vou chamar a nossa palestrante, ela é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde, ela é enfermeira da nossa UTI, né? A Vanessa Costa Alves, que vai apresentar a dissertação de mestrado intitulada Comunicação Interprofissional para a Segurança do Paciente, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, uma pesquisa convergente assistencial que foi realizada na UTI NEL do nosso hospital e a qual eu tive o privilégio de orientar.
Pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no chat, tá, gente? E após a apresentação da Vanessa, eu vou fazer as perguntas que o pessoal colocou no chat aqui no YouTube, tá, para a Vanessa, e ela vai responder, tá bem? Só as bolsistas vão colocar aqui no YouTube o Google Form, só um adendo, para vocês preencherem para gerar os certificados. Os certificados depois serão enviados por e-mail para as pessoas que preencheram o Google Form e que estavam inscritas. Tá bem, pessoal? Uma ótima palestra a todos. Bom dia a todos. Como a Vi falou, meu nome é Vanessa. Eu vou falar um pouquinho de segurança do paciente para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Vanessa. Tá bom, então. Eu vou projetar minha tela para conseguir passar o trabalho, tá? E aí vou explanando para vocês. Antes de tudo, é um prazer fazer parte dessa semana, né? De apresentar o trabalho. Vamos ver aqui. Iniciou o compartilhamento para vocês. Sim. Tá. Então tá, a partir de agora eu não vou conseguir enxergar vocês, então qualquer coisa chamem aí. Show. Então, como a Vivi falou, nosso trabalho foi intitulado A Comunicação Interprofissional para a Segurança do Paciente e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, uma pesquisa convergente assistencial. A orientadora foi a Viviane. Bom, logo na introdução, né, eu vou trazer um pouquinho sobre segurança do paciente e comunicação. A gente pode ter como base lá de 2009, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde, já falando sobre comunicação. Em 2009, então, eles criaram algumas comissões para analisar esses eventos adversos, né, e a qualidade da assistência, e chegou à conclusão que, dentre as principais causas de eventos adversos, estava a comunicação, né. Então, para a gente começar a apresentação, vou trazer dois conceitos que eu usei como base, né. O primeiro, que foi citado pela Organização Mundial da Saúde, um documento em 2009, e também pela nossa portaria ministerial, né, a 529 de 2013, que é o conceito de segurança do paciente, que fala que é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado. Outro conceito importante que eu trago o critério, 2016, é sobre comunicação. Comunicação é uma maneira de interação social, uma capacidade de partilhar ou discutir as ideias e informações e ou de dialogar, visando o bom entendimento entre as pessoas. Só tirar o fone aqui. Bom, para seguir o nosso assunto, eu trouxe um pouquinho da contextualização da temática segurança do paciente para a gente começar a compreender como que se deu toda essa construção ao longo da história, né? Até porque isso depois eu uso lá como marco, né? Bom, assim como a Vivi disse, né, a gente tem lá no mais de 2.000 anos, né, o ano de morte dele foi 377 a.C., né, o Hipócrates já falava, né, ele tem uma célebre frase que fala primeiro não causar danos, né, isso levando em conta o contexto assistencial como passível de equívocos também, né, então nesse momento ele ressalta que é preciso zelar primeiramente pela vida, né. Já depois a gente tem em 1863 a nossa Florence Nightingale, né, que ao classificar os soldados lá na Guerra da Crimeia, tornar um ambiente mais limpo, com circulação de ar, também pensava em reduzir os danos decorrentes da assistência. Não com o nome de segurança do paciente ainda, mas ela já tinha essa visão de controle de evento adverso, né, dentro daquele contexto que ela estava inserida. Depois, lá em 1911, eu tenho um cirurgião chamado Ernest Codeman, né, da Joint Commission. Ele faz um estudo, né, mas com foco em qualidade da assistência, assim, e acaba evidenciando esses eventos adversos, né, e como eles têm reflexo dentro da qualidade da assistência. Depois a gente tem, no ano de 1918, deu uma atravessadinha aqui,
o Colégio de Cirurgiões Americanos, né, eles também fizeram um estudo, né, mas dessa vez eles pegaram e fizeram a prevalência dos erros decorrentes da assistência e traçaram algumas metas para melhorar a qualidade dessa assistência. Então, esses são alguns dos pilares ainda primordiais lá da segurança do paciente, mas o marco mais pesado, assim, mundial, foi em 1999, com o documento Errar é Humano, né, construindo um sistema de saúde mais seguro, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, né, aconteceu nas cidades de Nova York, Utah e Colorado, né, na época o governo era o Bill Clinton, e se deu de conta que se gastava bastante dinheiro em alguns setores da saúde, né? Então, pensando nisso, esse Instituto de Medicina fez uma análise de vários prontuários, né? E concluiu que em um ano a gente tinha mais de 100 mil mortes em decorrências dos eventos adversos da assistência. E aí, então, se instituiu um marco inicial para a segurança do paciente. Aqui no Brasil, um pouquinho sobre a implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, o nosso marco regulatório, né? A gente tem, antes mesmo da nossa portaria, lá em 2001, a Rede Sentinela, que tinha alguns hospitais que ficavam como referências para controle dos produtos utilizados na saúde, como os hemocomponentes e etc. Logo depois a gente teve mundialmente a aliança em favor da segurança do paciente, onde se tratavam algumas medidas de qualidade na assistência e de controle para essa segurança do paciente. Depois, em 2006, a gente acabou tendo uma outra conferência aqui no Brasil também, e aí em 2011, sim, a gente vai ter a primeira RDC, que é a 63 de 2011, né, que é os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde, tá? Esse é o primeiro passo que o Brasil dá. Até agora acabei pulando ali, mas falando, a gente sempre usa os 5 certos enquanto enfermagem antes de administrar a medicação, né? Os 5 certos têm origem lá nos Estados Unidos em 1960, né? Então, a gente já vem com algumas coisas que a gente vem implementando na profissão, mas ainda não pensando no assunto segurança do paciente. Essa RDC já dá alguns pilares para as boas práticas, né? Depois, em 2013, aí sim o nosso marco principal, né, que é a implantação da nossa portaria ministerial, 529 de 2013, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e depois teve uma RDC que implementou o Núcleo de Segurança do Paciente, RDC 36, depois as portarias, né, também de 2013 a 1377 a 2095, que falam sobre os protocolos de segurança do paciente. Esse a gente geralmente vê nos hospitais, nas instituições de saúde, a gente consegue ver esses cartazes, eles são bem presentes, né, com aqueles 6 passos para a segurança do paciente que todo profissional deveria saber, né. Em 2014, a gente tem o Notivisa, dentro do hospital a gente tem o Vigiosp, que a gente pode utilizar, né, que o pessoal da segurança do paciente utiliza para receber essas comunicações de eventos adversos da assistência. Depois, assim como a Vivi falou, né, quando a gente fala em segurança do paciente, a gente fala em UTI neonatal, nós temos uma série de particularidades dentro da unidade, que é um ser em formação, né, que a gente precisa considerar também para tratar sobre esse assunto. Eu tenho alguns dados da Anvisa, né, 28,86% das notificações no Brasil são de UTIs neonatal, né, do ano de 2014 a 2018, e em 2019, 13,53%, né, dos casos notificados. Então, isso dá 255.562 casos de eventos adversos dentro de UTIs neonatal. Então, a gente está bem predisposto a ter a incidência desses eventos adversos, né? Depois, falo sobre o processo de trabalho e a comunicação interprofissional, né? A importância que é essa boa comunicação entre os profissionais para que a gente consiga qualificar a assistência. Isso também já é relatado na portaria ministerial, né, a 529, mas que tem um peso bem importante para o desenvolvimento do nosso processo de trabalho.
né? E dos eventos adversos decorrentes da falha de comunicação, que a gente consegue achar nas descrições mais presentes, são os erros em prescrições ou ordens verbais, as informações sobre os exames, as dispensações e preparos de medicamentos, dentre outros que podem gerar os danos graves à saúde. Bom, como eu falei para vocês, esse foi meu trabalho de mestrado, né? E eu procurei fazer uma pesquisa convergente assistencial. Pensando ainda dentro da unidade de produção nesse gap, né, nesse lapso que a gente tem ainda sobre comunicação e segurança do paciente e como isso afeta os nossos scores ali, né, os nossos índices de produtividade e de qualidade dentro da unidade e levando em consideração as orientações ali, aqueles 6 passos do Ministério da Saúde, foi que a gente concluiu que era interessante, então, fazer uma PCA, uma pesquisa que trabalhasse dentro do foco assistencial e trouxesse depois uma convergência para dentro da unidade. É importante ressaltar esses 6 passos, né, e analisando eles, assim, ao longo do processo de confecção desse trabalho, eu acabo concluindo que quase todos eles estão dentro do processo de comunicação, né. O primeiro passo é identificar corretamente o paciente. Quando a gente identifica o paciente, a gente põe uma pulseirinha nele, põe uma identificação no leito. Isso é um tipo de comunicação, uma comunicação do tipo escrita, né? O segundo passo é melhorar a comunicação dos profissionais de saúde. O terceiro passo é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Como a gente parte geralmente de uma prescrição, é um tipo de comunicação, seja ela escrita ou verbal, então a gente precisa qualificar esse tipo de comunicação também. O quarto passo é assegurar a cirurgia em local, intervenção, procedimento e paciente correto. Isso a gente faz a utilização dos checklists de segurança de cirurgia segura, né? Que também é uma forma de comunicar com o meu colega do outro setor. A higiene das mãos, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Isso também a gente consegue fazer se comunicando através das escalas de várias escalas que a gente faz para classificar os pacientes, né? E também com o uso das pulseirinhas. A questão de pesquisa foi querer conhecer qual é a percepção dos profissionais da unidade de terapia intensiva acerca da comunicação interprofissional para a segurança do paciente. Por ser uma PCA, eu também fiz uma questão de prática assistencial, para nos guiar depois para a convergência. A pergunta seria como estruturar o processo de comunicação interprofissional para promover a segurança do paciente na perspectiva dos profissionais da unidade de terapia intensiva neonatal. Trabalhamos com alguns pressupostos nessa pesquisa. Os pressupostos foram: os profissionais conseguem identificar as falhas no sistema de comunicação e interrelacionar a segurança do paciente. Os integrantes da equipe multiprofissional conseguem perceber a importância da execução dos programas de capacitação para aprimoramento de habilidades de comunicação, simulações práticas, maneiras padronizadas para apresentar as informações do paciente como forma de equilibrar a assistência. E o último, que a assistência e saúde é reflexo da cultura organizacional, devendo estar sempre firmada em objetivos e estratégias para uma comunicação eficaz, a fim de garantir a primazia da segurança do paciente. De novo, assim como tem 2 perguntas, eu tenho 2 objetivos. O meu objetivo de pesquisa era conhecer a percepção desses profissionais acerca da comunicação interprofissional e a segurança do paciente, e o objetivo de prática assistencial é aprimorar o processo de comunicação interprofissional para promover a segurança do paciente dentro da UTI e NEL. Como marco teórico, então, eu trouxe um pouco da história da segurança do paciente, que eu já falei lá na introdução, então não vou trazer de novo para não ficar muito pesado. O modelo do queijo suíço, que eu vou explicar logo depois, a unidade de terapia intensiva neonatal e as particularidades, né? E a importância dessa comunicação interprofissional para a segurança do neonato. O modelo do queijo suíço foi proposto já em 1990 para o Reason, né? O Reason falava que as falhas do sistema de saúde, geralmente, elas não são... não tem como a gente apontar uma causa única, né? A menos que a gente faça a falha propositalmente, que geralmente é difícil de acontecer. Mas, geralmente, a gente pode pensar que o processo de falha dentro do sistema de saúde se dá em decorrência de vários fatores. Esses fatores seriam as camadas, né? A gente tem lá na ponta da seta o perigo, né? E aqui no final as perdas. Então, eu preciso passar por vários fatores, né? Para que eu consiga realmente ter uma perda dentro do sistema de saúde. Então, a gente pode pensar
que alguns buracos dessas barreiras, desse queijo aí, né, devido à falha ativa, né, que é o erro e violação de procedimento, daquilo que está protocolado. E os outros buraquinhos deveria ser considerado as condições latentes, né, falha de equipamento, falha por treinamento, falta de treinamento ou falta de experiência da equipe. Então, para que um erro aconteça, geralmente ele vem decorrente de vários fatores, ele não é dependente de um fator só, né? São várias camadas para que a gente consiga ter um erro. A unidade de terapia intensiva neonatal e as suas especificidades, né? Como a Vivi falou, a gente trabalha, assim como a UTI adulto, num nível de complexidade um pouco maior da assistência, cercado de tecnologias, e que os profissionais precisam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e além disso a gente trabalha com um ser humano em desenvolvimento, né? Ele está com aquele cérebro em desenvolvimento e ele ainda está se formando, diferente daquele paciente adulto que é um ser formado. Então, eu trabalho ainda pensando que eu estou formando aquela pessoa. Então, o que a gente faz ali durante o cuidado tem reflexo na vida futura dessa pessoa. Né? Por isso, é importante esse ambiente de recuperação, né? Um ambiente que, como falou a Vivi, proteja o sono, previna aquele manuseio exagerado, que tem avaliação de dor, que tem alguns outros cuidados com o ambiente, como luminosidade, cuidados de contingência ali, que é o ninho, né? E os cuidados centrados na família, que alguns estudos também trazem, que são agregados importantes dentro do processo de segurança do paciente. Bom, a importância da comunicação interprofissional na segurança do paciente, né? Geralmente, a gente tem dentro da UTI neonatal erros medicamentosos, né? Erros que levam à infecção por manejo inadequado do catéter, infecção da pele, né, e erros decorrentes de oxigenoterapia. Então, é importante que a gente se comunique bem enquanto equipe, para que a gente consiga evitar esses erros, né, que a gente padronize alguns processos, para que a gente consiga reduzir esses eventos adversos da assistência, pensando já que a gente tem esse conhecimento dos pilares que a gente mais tem problemas, né. Bom, para fazer esse meu trabalho, a gente fez uma revisão integrativa sobre segurança do paciente internado em UTI-NEO, né, que teve como intenção, então, conhecer a produção científica acerca da segurança do paciente nos últimos 10 anos. Eu trouxe só para título de curiosidade, tá? Não ficar muito chato, eu vou ir passando rápido. Pesquisamos, então, em algumas bases, né, na Lilacs, na BDenf, na PubMed, no Cielo, e a gente fez essa coleta lá no ano de 2018, no mês de julho, tá? Usamos alguns decks, né? Que é a segurança do paciente, UTI neonatal, de todas as formas que eu achei ali, e alguns meshes também, que é a segurança do paciente, unidade de cuidados neonatais, e eu usei todos os codificadores em inglês, tá? Fiz 2 blocos para cruzar estas informações na hora de fazer a pesquisa. Aí a gente teve um total de 218 artigos, né, selecionados para a gente fazer a primeira triagem ali, né. Desses artigos, desses 218, 48 estavam duplicados, depois eu fiquei com 170, excluí, após a leitura ali do título, 117, fiquei com 53 artigos, e depois a leitura do resumo, então, eu excluí mais 28, então foram lidos na íntegra 25 artigos, tá? 11 da PubMed, 7 da Lilacs, 5 da BDenf e 2 Cielo. Dessa revisão, a gente conseguiu fazer algumas categorias que trazem algumas reflexões bem legais acerca da segurança do paciente. A primeira é sobre a cultura de segurança do paciente, né? Que muito mais do que medidas é algo que é institucional, é algo que a gente vai aos poucos criando, né, a cultura de segurança do paciente, e a gente sabe por estudos brasileiros e internacionais que mundialmente essa cultura ainda está engatinhando, a gente ainda está engatinhando nesse processo de aderir essas medidas, né, de fazer isso presente no nosso dia a dia, então essa cultura está sendo construída. A família e a segurança do paciente, também é uma categoria bem interessante de se falar, em que a gente tem
melhoria na qualidade da assistência quando a gente tem o auxílio da família, né? Para quando a gente consegue ver o familiar como algum aliado dentro do nosso processo de cuidar, né? Então, a gente tem qualificação na assistência quando a gente tem o familiar como um aliado, né? Quando a gente constrói isso junto. O profissional e a segurança do paciente, é bem comum que a gente veja questões sobre erros, né? Sobre eventos adversos da assistência associados ao cansaço, né? A sobrecarga, né? A síndrome de burnout. Então, é comum que a gente tenha o papel do profissional também associado a esses eventos adversos da assistência, né? Daí a qualidade da questão de trabalho, né? Sobre comunicação e segurança, era o que eu estava falando para vocês anteriormente, a gente tem menos artigos a respeito disso, mas a gente sabe que é um dos pilares-chave para a segurança do paciente, né? E a última categoria é a gestão de qualidade, e a segurança do paciente, né? E aí fala sobre algumas medidas de gestão, sobre a importância da gestão presente, da gestão na busca dessa cultura de segurança do paciente, né? Não vou me aprofundar muito aqui porque tem bastante coisa para falar ainda. Só para passar para vocês a minha metodologia. O meu estudo, então, foi uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo, né, sustentado pela pesquisa convergente assistencial. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha que eu fiz com base em um desenho que tinha num livro da professora Trentini, né, que mais ou menos resume o que é PCA, que às vezes a gente tem algumas dúvidas, né. A PCA é uma pesquisa que envolve a ciência, né, o pesquisar com a prática assistencial. Vocês vão ver que tem duas hélices, uma preta e uma cinza, né, uma representando a pesquisa e outra a prática assistencial. Ou seja, várias vezes ao longo da minha prática assistencial eu vou precisar da pesquisa para conseguir qualificar ela, né, e são nesses entrelaçamentos entre uma e outra que a gente tira as questões de estudo. Né? Primeira fase é a fase de concepção da pesquisa, que quando a gente negocia com a equipe, com a gestão, faz uma construção conjunta do objetivo dessa pesquisa, né? Que nesse caso, para mim, era aprimorar o processo de comunicação interprofissional para promover a segurança do paciente, conhecendo a visão dos profissionais atuantes na unidade, né, acerca dessa comunicação. Segunda fase, uma fase de instrumentação, é quando a gente produz os dados, né? São as entrevistas, as observações, o diário de campo. A terceira fase é a fase de percutação, onde a gente executa a técnica de coleta e as outras técnicas para obtenção de dados, né? E a gente trabalha dentro de PCA com saturação de dados, porque a gente depende do alcance dela para que o propósito da investigação seja introduzido e as mudanças e inovações do contexto de pesquisa sejam eficazes, né? Então, eu trabalhei com saturação de dados, ou seja, eu trabalhei com um número X de entrevistados quando eu atingi essa saturação. E a última fase é uma fase de interpretação e análise, que a gente faz a transcrição, a apreensão, a codificação, a síntese, a análise, a teorização, né? O local do estudo, então, foi a UTI NEL do Hospital Escola, né? Aqui da UFPEL. Os participantes do estudo participaram da pesquisa enfermeiros, técnicos de enfermagens, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogas, né, que desempenhavam as atividades integralmente ou majoritariamente no setor. A gente sabe que alguns profissionais não ficam o tempo todo dentro do setor, mas eu busquei aqueles que mais passavam ali dentro do setor para fazer essa pesquisa, né. Eu saturei os dados com 17 participantes, assim, eu tive uma boa participação da equipe, né, várias pessoas se dispuseram a responder o estudo, os colegas sempre dispostos a auxiliar, né, mas com 17 eu já consegui chegar a essa saturação, que era o que mais ou menos a gente já pensava no início, né, da pesquisa. Bom, o pessoal que trabalhava lá há mais de um ano, né, ou pelo menos um ano, foram os que foram incluídos na pesquisa, e os que aceitaram a participar do estudo, né, os que não foram convidados, aqueles que estavam de férias ou de licença saúde naquele período. A gente seguiu a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, né, que trata sobre pesquisa de seres humanos, e os preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2017, né,
Esse trabalho passou por uma aprovação do Comitê de Ética, passou pela aprovação da direção do hospital e da chefia da unidade. Os profissionais assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, né? E eles são identificados pela letra P e a sequência numeral das entrevistas, tá? Para que a gente não identifique eles. Bom, como falei para vocês, foram entrevistas, observações e diário de campo, tá? Na fase de análise e interpretação dos resultados, né, assim que a gente capta os dados, eles foram transcritos, né, organizados para facilitar a codificação, e a gente seguiu as etapas propostas pela PCA. Codificamos os dados, criamos categorias empíricas, né, daquelas informações que são similares, que têm uma estreita relação, que se complementam, né, condensamos isso numa representação simplificada desses dados brutos e aplicamos a análise de conteúdo, né. Aqui eu trouxe a fase de análise e interpretação dos resultados, só um pouquinho de como eu organizei. Isso aqui se deu de uma das perguntas, se não me engano, a primeira pergunta do meu instrumento, né? Na síntese, então, a gente examina subjetivamente as associações e as variações das informações colhidas, junto desses profissionais da UTI, né? E aí vocês vão ver que tem uma nuvem de palavras, assim, grande, mas com algumas palavras que se destacam, né? Então, eu passo para a segunda fase, que é fundir vários casos, ou histórias, ou experiências, para descrever padrões de comportamento a respeito do grupo. E aí eu tenho a minha fase de teorização, que eu tenho já minhas categorias, né? Que são os temas e os contextos definidos, com relações entre eles descritos detalhadamente, atribuindo os valores contidos nas informações. Bom, sobre a apresentação dos dados, né? Eu não trouxe aqui números, eu trouxe porcentagem para ficar mais formal, assim, né? 23% dos meus entrevistados foram enfermeiros, tá? 29% técnicos em enfermagem, 18% médicos, 6% fonoaudiólogos, 18% fisioterapeutas e 6% nutricionistas, né? As idades variam de 25 a 51 anos de idade. Aqui sobre a formação, né, especialização ou graduação, no caso dos técnicos, né, a gente tem uma grande parte dos profissionais com especialização, assim, com destaque aos médicos, os fisioterapeutas, os fonos e os nutricionistas, que todos tinham especialização, nem todos dentro da área, tá? E o técnico em enfermagem, a gente também tem técnico com especialização e com graduação, tá? Daí a gente passa as categorias, né? A nossa fase de teorização. A primeira é caracterizando a comunicação dos profissionais da UTI neonatal. Para isso, eu trouxe essa nuvem de palavras, né, que demonstra aquela primeira pergunta lá que eu fiz no meu instrumento, e é claro que eu utilizei outras coisas para fazer essa análise, tá? Mas eu trouxe como forma lúdica. Para iniciar essa categoria, então, eu trago esse conceito, né, que a comunicação é uma ação que acontece em um determinado contexto, que apresenta uma linguagem de representações sociais, o qual é utilizado pelos sujeitos envolvidos a fim de estabelecer os contatos uns com os outros. Então, quando a gente vai analisar lá as falas dos nossos entrevistados, eles destacam como forma dominante no processo de comunicação interprofissional, né, a linguagem verbal do tipo falada, né, e ainda referem à forma escrita, daí nos registros que a gente realiza, né, nos prontuários físicos ou eletrônicos, nos checklists, as prescrições, a utilização de sistemas virtual para resolução de demanda, né, ou do profissional ou da unidade, e a comunicação não verbal por meio de linguagem gestual, como maneira de troca entre os membros da equipe. Então, nossos três pilares mestres são comunicação verbal, do tipo falada, comunicação verbal do tipo escrita e comunicação gestual, que foi o que mais se destacou quando os profissionais pensam em comunicação, tá? Você vê que essa análise vai partir, assim, primeiro da análise do que é a comunicação, depois do que é a segurança do paciente, e depois como as duas se interligam, tá? Eu trouxe algumas falas, só para demonstrar lá aquilo que eu estou trazendo para vocês. O P1 responde que tem o escrito, mas é mais o oral mesmo. O P3 fala que geralmente ocorre com as evoluções e com a passagem de plantão. E o P7 fala que a comunicação ocorre através de conversa com os colegas, pelo olhar, pelos gestos e pela escrita,
Vocês veem que o P7 já destaca os gestos, né, dentro do processo de comunicação, então ele enxerga o processo de comunicação um pouquinho mais amplo do que os outros entrevistados, então ele cita, tá? E fica evidente quando os profissionais falam sobre a temática comunicação, que mesmo que quase todos eles ressaltem que um dos pilares é a comunicação do tipo falada, né, que está presente nas passagens de plantão, nos diálogos, né, ela ainda é considerada como um meio informal, né, de comunicação. Eu trouxe aqui 2 falas para reforçar isso. P4 fala: eu acho que ela ocorre através de documentos e da forma mais informal também, com as conversas que nós temos no dia a dia, dentro da própria rotina. O P6 fala que partindo da comunicação interpessoal entre os profissionais, do popular boca a boca, até a forma mais oficial, digamos assim, que é através das escritas. Então, eu trouxe essa figurinha aqui alusiva a questão da escrita, onde a gente carimba, assina, reconhece, firma, né? Que é o que a gente tem de mais oficial, é o que a gente reconhece de mais importante quando a gente vai pensar na questão judicial, de se defender futuramente, de ter um registro oficial. Mas a gente entende e consegue ver na linguagem dos profissionais o peso que a linguagem oral tem, né? Nesse contexto, a gente destaca que a comunicação efetiva, com meta de segurança do paciente, descrita na portaria 529, é aquela que objetiva melhorar o processo comunicativo entre os prestadores do cuidado, garantindo as informações orais, as escritas, e que elas sejam precisas e completas. Então, o Ministério da Saúde fala também da comunicação oral e fala da importância de que ela seja precisa e completa. Aí eu trago outro autor aqui que reforça aquilo que os profissionais trazem, né? Que, por outro lado, o ato de falar é considerado imperfeito, né? Quando a comunicação não é efetiva. Seja pela maneira de falar do indivíduo, que pode se distrair a atenção sobre o que é dito, ou pelo constrangimento da fonte diante da dificuldade de falar, ou por sua timidez. Então, a gente considera o ato de falar imperfeito porque a gente não consegue padronizar ele. A gente acaba falando de formas diversas, né? E por isso, às vezes, a comunicação não é eficaz. Então, talvez por isso a gente pense ele como um ato menos formal, tá? E nas falas dos participantes, a gente percebe que eles compreendem que a passagem de plantão ele tem um destaque no que tange a linguagem oral, né? Dentro da linguagem oral, na execução da comunicação, no processo de trabalho na UTI-NEL, a gente vê que a passagem de plantão tem um grande destaque dentro das falas dos participantes, né? Mas ainda assim se destaca que é um meio mais informal de passagem de informações. No entanto, né, eu trago esse autor que fala que o ato de passar o plantão ele deve procurar estabelecer uma comunicação objetiva, clara, respeitar as intercorrências com os pacientes, além dos assuntos referentes à gestão, né, sendo geralmente subsidiado por protocolo que organizem o processo e proporcionem a segurança. Então a gente começa a pensar que talvez o nosso processo de comunicação verbal seja considerado mais informal, porque a gente também está mais inseguro nesse processo, então a importância de padronizar ele, tá? Aqui 2 falas também, falando sobre a troca de plantão e o processo de comunicação. O processo de comunicação começa a partir da passagem de plantão, que a gente coloca todas as intercorrências do paciente, como foi o plantão, tudo que aconteceu no plantão. Aí, de novo, que ela fala no Deus dos mais informais, partindo da comunicação interpessoal entre os profissionais e a passagem de plantão entre os colegas. Aqui uma nota de observação, dizendo que reparo que a passagem do plantão se dá à beira-leito, porém não há padronização das informações a serem passadas. Então, fica a critério do emissor classificar o que julga de maior representatividade para a continuidade do cuidado. Outro fator que se destaca é que, por vezes, a transmissão das informações é realizada de forma breve e apressada, pois é necessário que os membros da equipe atendam algumas regras da instituição no que tange horário. Sendo assim, é possível que nem toda a informação seja passada ao profissional que chega para assumir o paciente. Mais uma vez, a importância de se padronizar as informações a fim de agilizar esse processo, para que ele seja mais rápido, mais fluido, né? Mas que ele tenha a qualidade e as informações necessárias para a gente conseguir manter a continuidade da assistência. Sendo assim, compreender que essa comunicação é um processo que contribui para a qualidade dos relacionamentos, né, que devem ser estabelecidos nas relações de trabalho, como também também utilizar para evitar e reduzir as barreiras decorrentes do processo de comunicação e assim evitar o comprometimento da eficiência da assistência ao neonato, né,
e do próprio exercício da enfermagem. Então, é importante que esse instrumento, né, que o profissional se utilize, né, seja visto como forma de se desenvolver e de aperfeiçoar o saber fazer profissional. Então, essas ferramentas de linguagem do tipo falada, elas, quando bem utilizadas, elas enriquecem o nosso processo de assistência, né, de construção desse cuidado, né. Aí botei só um recadinho aqui, que é um pensamento, né, é preciso padronizar essa valiosa ferramenta, e ali um desenho falando que a gente ainda tem essa lacuna, mas que às vezes a gente tem a solução aí nas mãos, né. A eficiência da passagem de plantão é representada quando há padronizações, como ocorrer em tempo previamente estabelecido, com a presença da equipe receptora e da transmissora em um local adequado, sem interrupções necessárias, sendo as informações transmitidas de forma clara, objetiva, completa, tendo atenção à postura profissional, bem como ao entrosamento e o respeito interpessoal. Daí, então, a passagem de plantão passa a ter uma categorização mais formal, né? Uma coisa que a gente faz seguindo um protocolo de uma forma padrão, de turno para turno, né? Então, eu botei essa outra figurinha aqui, a gente para de correr contra o relógio para tentar passar aquele monte de informações e passa, então, a ter uma passagem de plantão mais tranquila e uma linguagem falada mais padrão, né? Mais uniforme. E a comunicação gestual, né, que apareceu nessas duas falas, tanto do P12 quanto do P14, né? O P12 fala que a comunicação que ela é verbal e entre nós o olhar, né? Caracterizando uma linguagem do tipo gestual. E P14 fala que a forma como é verbal, que tem escrita, tem as evoluções, as expressões, mas que às vezes tem o gestual. Então, é possível compreender que os profissionais da equipe, eles percebem, conseguem ver que os fluxos de informação, eles também se dão através dos gestos, né, entre a equipe. O que leva à reflexão acerca da construção de um processo de comunicação entre os profissionais como algo além do registro, né, do que está escrito, né, uma vez que se utilizam de expressões para falar a fim de transmitir uma mensagem. Nesse ponto, ainda é possível concluir que durante a execução da comunicação, o emissor e o receptor trabalham em sinergia para garantir a eficácia do processo. Aí o processo de comunicação me parece ser algo mais fluido, né, do processo de trabalho. Quando a gente tem maior fluidez, a gente consegue ter outros artifícios para qualificar esse processo de comunicação, né. Aqui um pouquinho sobre a comunicação e a representação social, eu trago algumas falas para a gente entrar dentro dessa temática, né, que ainda é bem presente. A primeira fala diz assim: olha, dependendo do profissional, a comunicação é bem precária, porque, tipo, a comunicação da equipe de enfermagem é razoável até que a gente consegue, entre os turnos, a gente consegue se passar e se comunicar razoavelmente bem. Com os médicos mesmo é que a gente tem mais problema. Aqui uma segunda fala: eu acho que ainda é um pouco precário, então acho que ainda tem um déficit na comunicação, principalmente entre a equipe de enfermagem e a equipe médica. Uma outra fala: eu acho que, em primeiro lugar, sempre é o diálogo, a conversa, às vezes, que a gente não tem. A gente não sabe muito, porque o médico, eles falam entre si, e a gente não fica sabendo muito bem o todo do paciente, né? E P17 falando que eu acho que, dependendo das classes profissionais, a comunicação é boa, tranquila, acessível. E também, dependendo, às vezes, é um pouco complicada o acesso, né? Então, a gente começa a pensar que o processo de confecção dessa comunicação entre os profissionais, ele depende de vários fatores, né? Dentre eles, a representação que os partícipes desse processo têm, né? Então, destacam-se nas falas as relações entre as diferentes classes profissionais, em que a comunicação é reflexo das relações hierárquicas cunhadas em um contexto histórico-cultural em que estamos inseridos. Também podemos observar que a qualidade da mensagem a ser passada, ou ainda a intensidade do ruído no processo, parece ser compreendida como diretamente proporcional à representatividade que a formação profissional tem no contexto sociocultural desses profissionais. Então, somos todos indivíduos inseridos numa sociedade
que nos criou com um contexto histórico bem grande, né? Somos cunhados enquanto profissionais dentro de um contexto histórico-cultural de representação dessas profissões. Então, a gente acaba trazendo isso para dentro do nosso contexto de comunicação, o que às vezes gera ruído. Então, a gente consegue ver através das falas que, por vezes, a gente consegue se comunicar bem entre as mesmas classes profissionais, mas quando a gente precisa se comunicar com outra classe profissional, a gente sente dificuldade. E, às vezes, isso é reflexo de como a gente é formado enquanto pessoa dentro da sociedade. Cabe destacar que as diferenças hierárquicas de poder, conflito no contexto do trabalho influenciam de modo que o modo que a comunicação se estabelece, fazendo com que as categorias profissionais atuem de forma análoga em detrimento do trabalho em equipe. Aqui, Maxfield só está reforçando aquilo que a gente vinha vendo nas falas dos profissionais. A gente acaba trabalhando enquanto profissional de forma paralela e não homogênea quando a gente passa a ser refém desse sistema que a gente acabou sendo formado, né, desse sistema sociocultural, né. Os espaços de troca de informação, aqui eu estou trazendo os rounds. Espaços de troca de informação foi um nome que eu trouxe para falar sobre as reuniões, os rounds, esses encontros com membros da equipe. Uma nota de observação: espaços de troca dos profissionais como os rounds não ocorrem em todos os turnos, porém é possível observar que quando esses são desenvolvidos, há profissionais que não se sentem confortáveis em participar dessa partilha de informação. Aí eu trouxe essa fala logo após a fala das pessoas ali anteriormente, porque pode ser que também as pessoas não falem dentro de um processo de um espaço de troca de informações, de novo, pelo contexto em que estão inseridos, né? Então, é preciso trabalhar em cima disso também. Destacam-se os rounds interdisciplinares como qualificadores da comunicação, como preditores da sua eficácia entre os membros da equipe, mesmo que ainda represente um grande desafio. Os rounds interdisciplinares, quando bem estruturados, podem contribuir para o processo de comunicação entre os membros da equipe, aprimorando a assistência e reduzindo os eventos adversos da mesma. Então, é interessante que a gente pense que toda a construção que a gente faz enquanto profissional, membro de uma equipe de trabalho, tem reflexo dentro da nossa assistência. E aqui a gente tem um destaque para o fator da comunicação e como isso reflete dentro da nossa qualidade, dentro da segurança do paciente. Então, esses espaços são ricos para que a gente consiga fazer trocas, né, e conseguir se enxergar enquanto membro dessa equipe, né. Aqui, um pouquinho sobre as diferenças, categorias profissionais e os ruídos no processo de comunicação. Uma fala bem interessante aqui de P10 que fala assim: como o trabalho é feito por profissionais de diversas áreas, como um profissional de uma área vai entender o que dá. Vanessa cortou um pouquinho. Vanessa? Só um momento, pessoal, eu acho que caiu. Acho que a Vanessa caiu, ela já vai voltar. São problemas online na nossa vida. Só um minuto, pessoal. A Vanessa caiu, mas ela já está retornando à live, tá? São situações que acontecem quando a gente está online. Faltou luz no Laranjal. Tá voltando, tá tentando voltar aqui. Tô falando com ela. Ela já vai retornar. Minutos de intercorrência. A Tayane colocou que rounds são extremamente importantes e na nossa equipe são períodos onde todos são ouvidos. Sim, rounds são extremamente importantes, né? São momentos de troca. Ligou tudo para ela, pessoal. Ela tá só ligando tudo de novo. Teve uma queda de energia.
Sem comunicação, a gente não consegue, né? Não tem como fluir o processo de trabalho, tu não consegue ter esse cuidado ao neonato, né? É importante que a gente consiga criar o que se denomina de cultura de segurança, né? A cultura de comunicação, tudo é uma questão cultural, né? Esses tempos a gente falou numa reunião do grupo de pesquisa da cultura do silêncio, a mesma coisa a cultura da comunicação, a forma como a gente vai se comunicar. Ela já está entrando, gente. Vamos aproveitar, então, esse intervalinho e convidar as pessoas a curtirem as nossas páginas, né? No Facebook, no Instagram, a página do Grupo de Estudos e Pesquisas em Neonatologia, Grupos de Estudos e Pesquisas de Pelotas em Neonatologia. Então, temos 2 P's, GEPP-NEO. As gurias estão colocando ali no YouTube, no chat. Aproveitem, pessoal, curtam a página do Facebook, a página do Instagram. Esse vídeo da nossa palestra também vai ficar gravado posteriormente. Não sei exatamente quanto tempo ele vai estar disponível, Vivi, tu sabe dizer isso? Não sei, peraí que eu já vou. Quem não pode participar, depois vocês divulguem, né, para suas redes de amizades, de comunicação, para poder acessar e poder estar assistindo esse vídeo que traz muita informação, essa dissertação da Vanessa, traz confirmação de muitas coisas que a gente pensa, né? Mas eu acho que só a pesquisa científica que pode nos confirmar mesmo que as coisas estão acontecendo para a gente poder traçar estratégias de melhoria. Ai, que bom. Fica gravado então, agora no YouTube. Vocês podem entrar. Vai ficar disponível agora. Já pode... Mas o trabalho da Vanessa, Nara, eu penso que ele encontrou várias lacunas que precisam ser trabalhadas. Claro que ele identificou no nosso hospital, mas que não é diferente da realidade dos outros locais, né? A questão da hierarquia, a questão da diferença, da dificuldade da comunicação entre as classes, que o diálogo, a comunicação, ela flui melhor nas suas classes, a dificuldade da comunicação, por exemplo, com as siglas foi um problema, né? Porque, por exemplo, às vezes eu me comunico contigo que é enfermeira de uma forma, aí o profissional da fonoaudiologia não usa as mesmas terminologias que nós, e aí não consegue ler o prontuário. Isso apareceu, e se a gente for olhar os trabalhos internacionais, aparecem os mesmos problemas. Então, a gente precisa rever um pouco esse processo, né? Acho que precisa rever de uma forma geral. Ah, obrigada. Obrigada, Nath. Deixa a Vanessa se conectar ali. São coisas que acontecem, Vanessa. Tá me vendo já? Consegue me ouvir? Sim, Vanessa, tudo certinho. Só não tá compartilhando a página ainda. Mas aí ficou a internet celular e dá, tranquilo. Eu não sei que parte parou aqui. Só abre que eu te ajudo a dizer. Tu estavas falando do round. Quando tu tá compartilhando? Fala dos rounds, sabe? Tá compartilhando. Aí, parou aí? Aí. Parou aqui? Volta um slide, por favor, só para me confirmar o anterior. Esse é o anterior. Isso, parou aí. Tá. Teve até uma colocação que eu fiz um comentário depois de uma das que os rounds são extremamente importantes. Né? Ela fala da equipe onde ela trabalha, a nossa equipe é o período onde todos são ouvidos, né? Tá, posso passar para o próximo, então? Pode continuar, por favor, Vanessa, obrigada. Tá, então aqui,
as diferentes categorias profissionais e os ruídos, né, no processo de comunicação. Então, uma fala bem importante aqui de P10, falando assim, ó, como o trabalho é feito por profissionais de diversas áreas, como o profissional de uma área vai entender o que da outra área diz? É questão de abreviatura. Se não está bem especificado, não tem como saber. Pode ser óbvio para mim, mas não pode ser óbvio para outra pessoa. Acho que o conhecimento na área de saúde é enorme. Aqui, essa pessoa está se referenciando na hora que a gente vai fazer a comunicação do tipo escrita e utiliza siglas, por exemplo, né? Às vezes as siglas que a enfermagem usa são diferentes que a fisioterapia usa, diferente que as siglas que a medicina usa. Então, nesse fator é um outro ponto frágil, né? Que a gente precisa achar essa pecinha do quebra-cabeça que eu botei ali, né? Até depois que as equipes receberam a apresentação desse trabalho, a gente deixou certo de fazer um siglário, né, com as siglas de utilização na unidade, para que a gente consiga padronizar essa informação que a gente tem lá. Como barreira à comunicação efetiva entre os profissionais da saúde, ainda se encontra o silêncio organizacional. Esse ocorre quando os colaboradores retêm ideias e opiniões e informações relacionadas ao trabalho, apesar de ocorrer individualmente, é um fenômeno coletivo e que envolve também as relações desse empregado com seus pares, com seus superiores e com as crenças presentes na cultura da organização na qual está inserido. E a dificuldade de profissionais se expressarem frente aos colegas de trabalho também tem sido considerado como uma barreira para a comunicação e o trabalho em equipe. Aqui, então, esse autor só vem encerrar, assim, né, esse tema que a gente vem falando, que por vezes também acontece que a pessoa deixa de falar aquilo que gostaria de falar por um motivo ou por outro, às vezes pela cultura que ela vem inserida, às vezes pelo tipo de formação que ela tem, às vezes por não compreender o contexto todo, né? Então, isso é bem presente e é considerado como falha de comunicação. Aqui, para confirmar o que o autor vinha dizendo, trouxe duas falas, né, sobre isso. P11 falando que às vezes vem pessoas de outro setor avaliar o paciente e acabam não passando para a equipe, principalmente as intercorrências, acaba só passando de um médico para outro, e a gente, se quiser as informações, tem que buscar. Então, eu acho que ainda tem um déficit de comunicação. Aqui ele está falando que mesmo que o profissional venha avaliar o RN à beira-leito, né, geralmente ele não traz aquela informação para o restante da equipe, né, essa informação ela é repassada só para o médico. Então, às vezes também gera um desconforto e a pessoa passa também a não fazer essa busca por mais informações, né? Ou tem um cansaço em decorrência disso. P17. Eu acho que depende das classes profissionais, é uma comunicação boa, tranquila, acessível, e também dependendo, às vezes é um pouco complicado o acesso, né? Por exemplo, se tu quer conversar com o médico, mas sabe que ele está no horário de descanso, alguma coisa, ou gera algum constrangimento, tu deixa aquela informação para depois e pensa que não deve ser tão relevante para agora. Então, é uma comunicação boa, mas poderia ser melhor. Ou seja, ela fala que tem esse acesso, né? Esse participante ele fala que ele tem esse acesso, mas que por vezes por se sentir constrangido ou por pegar o outro profissional num momento de repouso, não querer incomodar, ele acaba deixando essa informação para depois. Isso cria um lapso dentro do nosso processo de trabalho, né? Às vezes a gente perde um pouco de qualidade na assistência pelo contexto em que aquele processo, né, ocorre, né, pelo contexto em que aquilo foi inserido. Às vezes a pessoa não se sente confortável com o colega para ir falar com ele, né. Bom, mais espaços para realizar trocas, né. Aqui as pessoas falando da importância desses espaços de troca, né, e como isso afetaria o processo de comunicação. O P2 fala a falta de comunicação e a falta de reuniões, e de um representante em si para divulgar as coisas faladas nas reuniões. Eu acredito que aí ela fala na questão do acesso universal, né, às informações. P8, né, eu acho que a gente como um todo deveria falar a mesma linguagem, e para isso a gente teria que se reunir mais, conversar mais, e eu falo em interdisciplinar, são coisas que podem ser sanadas facilmente, desde que a gente tenha a oportunidade de conversar e dizer, olha, desse jeito, ou dizer, vamos começar a adotar isso, é difícil no início, vamos implementar isso, vamos ver como é que funciona, e são essas coisas que eu sinto falta. Então, eu trouxe essas duas imagens aqui,
pensando no trilho do trem, assim, como a via do processo de comunicação, que antes de iniciar esse trabalho eu imaginava como uma via super simples de se compreender, era uma via de emissor e receptor, era uma via reta, né, como essa primeira imagem traz, mas que no fundo não. A gente tem várias vias para que se chegue ao receptor esse processo de comunicação, né? Aqui mais uma nova imagem, né? A mensagem, até quando a gente falou com as equipes, eu acabei fazendo uma dinâmica, a mensagem, ela parece que quando a gente, enquanto emissor, faz a liberação dessa mensagem, que ela vai bem organizadinha como esse trem, né, bem bonitinho, né, naquela linha que tu mandou, naquela via que tu mandou, mas na verdade ela vem carregada de outros fatores, como o segundo trem, né, ela vem carregada de fatores culturais, fatores sociais, fatores do momento, fatores pessoais, então são processos que a gente precisa analisar com mais calma, né, com mais carinho, porque são processos carregados de outras informações e muito bem disfarçados, né. Uma outra categoria é a segurança do paciente do TINEL, as percepções e as compreensões profissionais, né? Então, em consonância com o que o Ministério da Saúde preconiza na Política Nacional de Segurança do Paciente, os profissionais destacam que promover a segurança do paciente é reduzir ao mínimo aceitável os danos necessários decorrentes da prática assistencial, como citado na nossa portaria ministerial. Aqui 3 falas, eu vou ler uma delas só para que a gente consiga acelerar um pouco mais, senão vamos demorar. P8 aqui, ó, para mim é tudo, é o que tu faz para minimizar, tudo que tu consegue fazer para minimizar os danos, né? Acho que essa do P14 é importantíssima, ó. É que não haja nenhum fator que provoque pior ou agravamento do seu estado, por algumas coisas que os profissionais ou a própria instituição possa fazer ao paciente. Então, esses profissionais que responderam essa pesquisa têm essa compreensão e que vai em consonância com o Ministério da Saúde vem pregando. Então, a equipe multiprofissional configura a segurança do paciente como um conjunto de medidas a serem adotadas durante a execução da assistência, com a finalidade de reduzir o mínimo aceitável os eventos adversos do cuidado, fruto de um esforço coletivo da equipe de saúde que busca a qualidade do cuidado. Aqui, mais 2 falas só reforçando isso, né? Eu vou ler essa aqui do P17, ó. Segurança, eu acho que é todo mundo realizando as práticas preconizadas, tendo um bom entendimento do que é necessário para cada caso, obedecendo às restrições de cada paciente. A comunicação faz boa parte disso, para que todos os profissionais conheçam as necessidades de cada criança. E aqui é o TI neonatal e suas especificidades, né? Tem uma fala de P5 para complementar isso que a gente vem falando de comunicação e alertando sobre a segurança do paciente, que a Viane falou lá no início. P5 fala assim, ó, acho que a segurança do paciente é uma coisa ainda não muito clara para todo mundo. Tem muita coisa que passa desapercebida, mas não sei, acho que com o neonato é mais fácil de cometer iatrogenia. Às vezes, são coisas mínimas do dia a dia que a gente acaba levando, fazendo uma exposição que a gente... Às vezes as pessoas não têm noção do quanto aquela atitude simples está expondo aquilo que pode levar mais adiante aquele paciente, porque são pacientes que qualquer coisa pode levar uma sequela imediata, uma sequela lá para frente, na vida escolar, na função psicossocial dessa criança. Então, esse profissional já traz essa compreensão que a gente vinha falando, que dentro do neonatal, a segurança do paciente tem uma especificidade maior e que a gente precisa pensar que está trabalhando com um ser em desenvolvimento, né? Aqui, as medidas de segurança do paciente passam a abarcar os cuidados com o ambiente, ruídos, temperatura e luminosidade, além do manejo da dor. Em neonatologia, é necessário pensar a assistência de forma a evitar os eventos adversos com repercussões futuras. Isso é, que interfiram na qualidade de vida do paciente na idade escolar e adulta. Aqui trago um autor que vai ao encontro disso que a gente vem falando, né, que é o Araújo. Mesmo que a permanência na unidade de terapia intensiva seja considerada essencial à manutenção da vida, esse ambiente também traz a exposição constante ao estímulo excessivo, como ruídos, luminosidade, procedimento doloroso, entre outros, em crianças neurofisiologicamente maturas, o que pode desencadear alterações motoras e hemodinâmicas. Nessa conjuntura, pode-se afirmar que a segurança do paciente não deve, então, ser abordada como algo individual ou de certa categoria profissional, mas sim como resultado de um processo que envolve a transformação para além da pessoa, que envolva a instituição como um todo.
Para isso, se tornam necessários debates, pactuações e estratégias com foco na assistência segura e na implementação de uma cultura de segurança nos serviços de saúde. Aqui, para corroborar que a gente vinha falando antes, né, que a gente precisa implementar essa cultura de segurança, então a instituição precisa se ver dentro da confecção desse processo de cultura de segurança do paciente. Aqui algumas falas, me faltam 15 minutos, então eu vou dar uma aceleradinha, tá? Vou falar só do P1 aqui, ó. Na verdade, tem que ter uma equipe bem formada, bem qualificada, sabendo realmente o que faz, tem que vir as informações passadas corretamente, na hora certa também. Então, ela fala desse trabalho de toda a equipe. Os eventos adversos da assistência estão associados ao gerenciamento e à gestão dos serviços de saúde. Déficit de pessoal, sobrecarga de trabalho, relacionamento entre equipe, falha de comunicação e falta da continuidade da atenção prestada. As deficiências na estrutura física, a falta de insumos, os artigos médicos hospitalares que atendam às necessidades específicas dos pacientes neonatos, como fatores que aumentam a probabilidade dos eventos adversos na assistência. Aqui eu tenho uma fala de P3 que faz esse gancho com estes dois autores, né? P3 fala assim, ó, ter mais segurança para o paciente seria ter mais acesso, mais recurso, equipe mais capacitada, ter mais equipamento adequado. Aqui esse profissional está falando da importância de se ter um equipamento adequado àquele paciente para que a gente também consiga dar qualidade na assistência. Alguns exemplos, né? Fluxômetro de O2, a gente geralmente trabalha com em litro, seria legal se a gente tivesse condições de trabalhar em mililitro para conseguir fazer um desmame adequado. E por aí vai, né? Para além disso, os profissionais descrevem a segurança do paciente como um fenômeno singular, que depende da percepção, da interpretação, das construções de vida de cada profissional, que infelizmente ainda encontram carências em compreender a temática, no que tange as peculiaridades do cuidado ao neonato, em especial prematuro. Esse fato pode ser percebido, já que nem todos os profissionais que atuam na UTI-NEL possuem experiências na área, sendo que essa compreensão é construída de acordo com a adaptação do profissional ao setor. Acontece bastante de nós recebermos profissionais no setor, né, de termos uma rotatividade de profissionais, e já se sabe que até que o profissional consiga se adaptar a essa nova realidade de manejo, ele leva um tempo, né? Ele precisa ir se adaptando, construindo isso também, né? Então, às vezes a gente acaba tendo mais suscetibilidade de ter algum evento adverso da assistência, por conta também de que a gente precisa construir isso, né? Isso precisa ser construído junto com a equipe. Graças a Deus a gente vem numa fase muito boa de construção entre as equipes, né? Mas o profissional também precisa desse tempo. Quando ele chega no setor, ele precisa ser treinado, ele precisa ter toda essa imersão dentro dessa nova realidade, né? Aqui uma fala de P8, que vem para concluir isso. Para mim, é tudo que tu consegue fazer para minimizar os danos, e mesmo assim a gente fica observando que a gente não consegue ter um resultado tão bom quanto a gente gostaria. Tem várias coisas que são falhas na assistência da gente mesmo. Eu acho que a gente faz muito ruído, muito barulho, e só isso já é um fator que interfere. Então ela fala que é um cuidado pequeno, que talvez para outras unidades não tenha tanta importância, mas que para lá tem muita importância, e a gente ainda precisa trabalhar em cima disso. Como qualificar esse processo, né? Alguns profissionais falando que para que a gente consiga garantir a qualidade no processo de comunicação e de segurança do paciente, seria a garantia de mais comunicação, uma evolução clara, uma prescrição também clara, mais comunicação, falar mesmo um com o outro. P10 fala, acho que para mim segurança do paciente neonato é que os processos sejam bem definidos, que é o que importante que a gente tenha protocolos. P17 fala, segurança é todo mundo realizando as práticas preconizadas, tendo um bom entendimento do que é necessário para cada caso, obedecendo às restrições de cada paciente. A comunicação faz boa parte desse trabalho, boa parte disso profissionais conhecerem as necessidades de cada criança. Então, mais uma vez, padronizar é preciso. E aqui a nossa última categoria, que é a representatividade da comunicação para a segurança do paciente. Os profissionais, eles ressaltam uma codependência entre os dois processos, né? Além de reforçar uma interdependência relacional no que tange a qualidade, né? Isso é,
quando a gente tem um bom processo de comunicação, a gente tem uma assistência mais qualificada, né? E são menores os riscos de expormos o paciente. Os profissionais geralmente dizem que a relação entre comunicação e segurança do paciente, ela é direta, porque tem duas falas. Eu acho que a relação é bastante intrínseca, porque se esse processo de comunicação for mais efetivo, ele vai atuar diretamente na segurança, seja no manuseio de medicamentos, seja no manuseio do próprio paciente, seja nas prescrições, nas definições de parâmetros ventilatórios, tudo isso que envolve o cuidado e, consequentemente, a segurança do paciente está relacionada à comunicação. O P8 fala é toda porque se há falha na comunicação, há falha no aprendizado, há falha no segmento, a falha pode não ser só técnica, mas ser de relação interpessoal. De novo, destacando todo o contexto em que a comunicação se faz. A execução desse processo no desenvolvimento do trabalho em equipe multidisciplinar é determinante do processo de comunicação. Para a prática do cuidado, as falhas de comunicação são consideradas um dos principais preditores para a ocorrência de evento diverso da assistência em saúde. Então, padronizar a comunicação qualifica o cuidado e agiliza o processo de trabalho, né? Duas falas aqui de novo, do P1. E se não tem uma comunicação correta, aí se perde no cuidado do paciente, porque um fala uma coisa, tu fala outra coisa, e aquilo que tu está falando, tu poderia estar fazendo, mas tu ainda está buscando a informação certa do que realmente tem para fazer. E isso acontece muito ali, cada um fala uma coisa. A relação tem que ser muito clara, tem que ser aberta, tem que ser tudo muito bem conversado, muito bem explicado, porque para que não haja nenhum erro por falta de comunicação. Então, os profissionais, eles compreendem essa relação entre comunicação e segurança, né? E quanto a gente consegue qualificar o processo de comunicação e ter um reflexo também proporcional lá na segurança do paciente, né? Então, é necessário compreender o processo de comunicação em seu âmago, né? É necessário que se pense a importância da transversalidade durante a execução do mesmo, né? Como também é preciso que cada profissional se perceba como parte integrante de uma rede, formada por informações dadas e recebidas, devendo que essas ser valorizadas e fortalecidas por todos os integrantes da equipe, né, de forma uniforme e padronizada. Eu trago aqui essas engrenagens e eu trouxe quando eu passei para os profissionais, né, que uma engrenagem ela só funciona quando cada pecinha desenvolve o seu papel. Senão ela é um monte de pecinha amontoada e não tem função nenhuma, ela não vai mover nada. A gente consegue mover as coisas quando cada profissional tem noção do seu papel e da importância da execução daquele papel dentro daquele processo de trabalho, né? Então é importante que a gente pense as coisas também de uma forma transversal e trazendo isso para nós. Alguns fatores têm sido considerados cruciais para o desenvolvimento da comunicação efetiva entre os membros da equipe de assistência e saúde, tal como o contato nos olhos, a escuta ativa, a confirmação da compreensão da mensagem, a liderança clara, o envolvimento de todos os membros da equipe, discussões saudáveis de informação pertinente, consciência situacional e a compreensão do ambiente atual, que é a capacidade de antecipar com precisão alguns problemas. Aí eu trouxe duas figurinhas aqui só, de que a gente não tem, enquanto equipe de saúde, um profissional responsável por tudo, né, sendo o planejamento de toda a assistência. Nós somos partes de um quebra-cabeça, cada um vai trazer aquelas potencialidades que tem de forma igual, de maneira que a gente se encaixe e consiga trabalhar de forma harmônica. E a linguagem também se faz assim, a gente precisa construir essa linguagem de forma transversal e não vertical. Né, a gente precisa conversar as coisas entre equipe, né? Construir juntos. Por isso a diferença deste homem maior representando uma pessoa de maior importância e uma de menor importância, né? Que é diferente, que todos são iguais e cada um tem a sua potencialidade a ser trabalhada, né? E a favor daquele processo de trabalho. Aqui duas falas, uma fala importante. Para mim, as ações, falando em comunicação e segurança do paciente, devem ser feitas através de reunião, da educação permanente e da educação continuada. Então, para que a gente trabalhe mais coeso, que a gente consiga se ouvir, aí, de novo, a importância dos espaços de troca, né? E a prática das reuniões, elas proporcionam oportunidades, assim, ímpares para socialização e para partilha do conhecimento, né? Planejando em conjunto subsídios para tomar de decisão mais assertiva, elas contribuem para a readequação do processo de trabalho com base nos dados e informações disponíveis no momento.
A compreensão dessa rede complexa criada pelo processo de comunicação deve se dar junto à compreensão da singularidade de cada profissional que presta o seu serviço junto da equipe. Então, a gente tem uma rede complexa que se desenvolve por trás das relações profissionais e da nossa construção do processo de trabalho. Essa rede complexa de comunicação é construída por profissionais que precisam compreender a importância disso, além de compreender a sua singularidade, né, enquanto profissional. Aqui uma fala de P15. Eu sinto assim na pessoa, que parece que a gente fala e não deu importância para aquilo que foi comunicado ali. E como dificuldade é a importância daquilo que está passando. Então, essa pessoa destaca que, por vezes, ela sente dificuldade de se comunicar, porque não sente do outro a reciprocidade, né? De receber informação e de dar a valorização àquela informação que ela está dando, né? Entre as dificuldades encontradas pelos trabalhadores da área da saúde no que tange de comunicação e trabalho de equipe, destacam-se as diferenças hierárquicas, relações de poder e conflito no contexto de trabalho, como influências diretas no modo como a comunicação se estabelece, fazendo com que as categorias profissionais atuem em paralelo em detrimento do trabalho em equipe. Então, romper essa perspectiva cartesiana, assim, vertical, né, é fundamental para a mudança desse paradigma, né? Ela precisa ser trabalhada desde a formação, enfatizando o respeito entre os diferentes saberes de profissão, aproveitando que a gente trabalha no local de ensino, né? Aqui uma fala de P6, falando sobre as dificuldades no processo de comunicação. Eu acho que é um modelo ainda muito médico-centrado, que o nosso hospital vive, a realidade, essa falha de sempre tentar apontar alguém que errou em algum momento e a burocratização da assistência, os minutos contados para que a gente faça o plantão e o não entendimento, né, da gerência em relação a isso. Aqui ele está se referenciando no que a gente tem de maior busca, de maior batalha do pessoal da segurança do paciente, que é o apontar o erro, quem errou, né. A gente sabe que os erros acontecem, a gente precisa construir esse processo junto, né? Aprender com os erros, né? Então, aqui essa pessoa, ela destaca isso também, que às vezes ela se torna refém daquele modelo em que a gente está inserido, né? Então, para que aconteça um processo de comunicação de forma efetiva entre a equipe multidisciplinar, é necessário que se compreenda que a maneira de agir da fonte não ocorre independente da maneira de agir do receptor. E a maneira de agir do receptor não ocorre independente da maneira de agir da fonte. Ou seja, esses componentes são interdependentes de qualquer forma de comunicação. Então, sob esse panorama, é possível afirmar que a equipe que trabalha com os vínculos saudáveis promove um ambiente de trabalho agradável em todos os envolvidos nele e favorece a reflexão e discussão sobre a prática profissional da equipe, consequentemente, auxiliando no alcance dos objetivos comuns ao grupo. Então, no que tange comunicação interprofissional e a dinâmica institucional, né, daí que a gente fala dessa interação entre os outros setores, nas falas dos participantes destacam-se a preocupação da qualidade do processo de comunicação quando ele é realizado entre profissionais de setores diferentes. Foram pontuados como fatores que se desqualificam a comunicação, a dificuldade de obter informação ou ao receber um paciente ou levá-lo para um procedimento cirúrgico ou outros fora da unidade. Aqui uma fala que deixa claro, acho que essas duas falas são muito importantes, né? As duas falam muito parecido. Eu vou passar uma delas, tá? Vou passar essa aqui, de P5. Ele fala assim: acho que às vezes a gente consegue perceber os fluxos que o paciente vai percorrer dentro do hospital que são fragmentados. As pessoas sabem o que vai acontecer naquele paciente, ali naquele momento, naquela unidade. Mas parece que não é claro o que é preciso para que esse paciente tenha continuidade no cuidado. Acho que essa fragmentação não só que as pessoas tenham que saber de tudo que vai acontecer, mas elas têm que saber o mínimo necessário do que é preciso para se levar adiante informações desse paciente, para que ele consiga ter um cuidado integral em outro lugar, sem atrapalhar o fluxo, porque muitas vezes eles chegam com informações incompletas, chegam sem terem recebido os procedimentos necessários, ou sem que a gente saiba se ele recebeu ou não o procedimento. E isso tudo vai atravancando o nosso processo de trabalho, porque daí tu tem que ir lá, voltar, parar, perguntar para a pessoa o que aconteceu, mas acho que é isso. Acho que é uma fragmentação dos fluxos. Então,
essa pessoa está reforçando a questão de fragmentação dos fluxos, né, às vezes de valorização daquele processo de comunicação. Então, sob essa ótica, é possível refletir a cultura de segurança do paciente. A instituição deve estabelecer para solidificar com o tempo. Nesse sentido, é necessário que as lideranças das organizações de saúde compreendam a necessidade de fortalecer essa cultura, como estratégia indutora, a implantação das diretrizes da assistência livre de danos ao paciente. Para os profissionais da UTI neonatal, com o intuito de aprimorar o processo de comunicação interprofissional com vista à segurança do paciente, é necessário, antes de tudo, permitir o acesso à informação de forma uniforme a todos os profissionais, manter os registros sempre atualizados e completos, favorecer os espaços de troca, como as reuniões de equipe, treinamento multidisciplinar, rounds e capacitações, implantação de protocolos, checklists e rotinas, dinâmicas e trabalhos que favoreçam o trabalho em equipe e valorização das particularidades dos diferentes saberes. Para finalizar, como foi construída essa convergência, né? Passei por as equipes o trabalho, né? Conseguimos construir, passar para a nossa chefia um protocolo de passagem de plantão, que está tramitando ainda via SEI, e assim que ele vier, a gente vai capacitar a equipe, né, e um checklist de cirurgia segura voltado para UTI NEO, assim, para a área NEO, na verdade, né, que a gente sente alguma carência com aquele protocolo de cirurgia segura que era utilizado dentro dos pacientes adultos, né. Fora isso, nós tivemos várias coisas que acabaram surgindo, né, que é a ideia de se construir um ciclário. Agora a gente está tendo esses cursos, até mesmo essa própria semana da prematuridade vem capacitando a equipe de uma forma que abranja mais pessoas. Nesse aspecto, a parte EAD é muito bom, porque a gente consegue ter um acesso maior, um número de pessoas maiores, né. Para concluir, então, a gente conseguiu entender como a equipe da UTI neonatal percebe as formas de comunicação como ferramenta capaz de garantir a segurança do neonato, né. Favoreceu também construir a identificação dos ruídos da rede de cuidados, que interferem no processo de comunicação, e os reflexos disso sobre a representação histórica e cultural da comunicação na eficácia da execução da mesma, né. A gente concluiu que esse trabalho atingiu os objetivos da pesquisa convergente assistencial. A execução eficaz do processo de comunicação, então, diminui a incidência dos erros e favorece a assistência mais segura em busca de um ambiente terapêutico adequado ao neonato. É preciso que os membros da equipe se envolvam nesses esforços de busca, né, da segurança do paciente, desenvolvam o senso de trabalho em equipe, ao vislumbrar que a qualidade da assistência é resultado de uma somatória de esforços individuais de cada profissional. É necessário que os profissionais de toda a instituição se envolvam na busca pela qualidade da assistência. E a comunicação trabalha como alicerce no que tange a segurança do paciente, sendo necessária a construção de uma cultura de segurança a nível organizacional. Foi possível trabalhar junto da equipe multiprofissional na busca de artifícios que amparassem essa mudança de comportamento, como o auxílio no construto da análise de dados desse estudo, concluindo que a comunicação efetiva entre os profissionais é um processo de conquista gradual e que depende de treinamentos, da prática diária destes e da liderança engajada na temática da segurança do paciente. Gostaria de agradecer a todos vocês por ter guardado esse tempinho para assistir essa explanação, né, agradecer aos meus colegas de trabalho, que na verdade foram os consultores desse trabalho, né, eu já agradeci as equipes em loco, assim, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês de novo, né, por essa construção que a gente vem fazendo e que a gente sabe que é uma construção que vai demorar um tempinho, mas que é uma construção coletiva, né. Trago aqui no finalzinho uma foto que foi tirada com uma técnica de enfermagem que trabalhava conosco, a Liege. Foi num ano que nós fizemos uma campanha, acho que de Dia das Mães ou dos Pais, não recordando, mas é uma foto que eu acho muito linda e eu trouxe para representar o nosso trabalho em equipe, tá? Aqui as referências, depois se quiserem eu passo, são só as que eu usei hoje, tá? E eu acredito que seja isso. Obrigado, Vanessa, obrigado por apresentar o teu trabalho, né? Eu vou te fazer algumas colocações que o pessoal foi colocando no chat, no YouTube. Primeiro, eu queria dizer que é algo que não vai ser da noite para o dia, né? A gente precisa mudar uma cultura. E mudar uma cultura e criar outra, né? Criar a cultura de segurança do paciente e literalmente superar essa cultura de culpabilização.
né, de achar um culpado, de botar o dedo, aquela fotinho que tu trouxe, né, ali é o culpado. Não, a gente tem que pensar em prevenção, né, em prevenir, em criar essa cultura de segurança. Então, eu penso que isso é uma cultura que precisa ser superada. A gente ainda vive esse modelo que vem dessa uma linha epistemológica do positivismo, né, que ainda é um modelo muito biomédico, que precisa ser superado para ser um modelo multidisciplinar, multiprofissional. Acho que a gente tem evoluído muito nesses últimos anos, né, mas ainda precisa ter um crescimento. Isso aos pouquinhos, na verdade, como diz o Aires, né, um dos grandes, né, uma pessoa que publica muito sobre isso, não é olhar só diferente, é mudar a forma como a gente olha, né, mudar a direção do nosso olhar sobre a forma como a gente cuida, né. Então, eu vou fazer algumas colocações que o pessoal fez, né, a Bárbara colocou, né, que quando ela veio, em relação às abreviaturas, né, ela veio do Nordeste, chegou aqui e não entendia várias abreviaturas, mesmo de enfermeiros colocando abreviaturas no prontuário. Então, como seria importante, tu trouxe isso, né, de padronizar, então, usar apenas abreviaturas padronizadas, AVC é acesso venoso central e acidente vascular cerebral, né, então tem que padronizar, se não é padronizado, não usa abreviatura, escreve por extenso para que todas as pessoas que tenham acesso ao prontuário consigam entender e não tenham uma dificuldade nessa comunicação. A Simone colocou, né, a importância de todo mundo compreender, né, que ter consciência de que a gente está cuidando, né, está em frente de um ser em desenvolvimento e que qualquer ação vai ter uma repercussão a curto, médio e longo prazo, né, porque na verdade uma ação que eu tiver nesse prematuro, ela pode ter uma alteração nesse momento, ele pode fazer uma super taquicardia, ele pode fazer até uma hemorragia intracraniana, mas ele pode, daqui a 10 anos, vir a ter uma sequela neurológica, né, que desenvolver essa sequela, ter um déficit de aprendizado, em decorrência daquela ação que eu tive lá quando ele estava dentro da UTI. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ter essa consciência, e ela colocou isso para nós, né. A Tatiane também fez uma colocação importante sobre o que ela vê como dificuldade na segurança do paciente, é a quantidade de manuseio, né, que a gente precisa fazer a cultura do agrupamento dos cuidados, do manuseio mínimo, né? A importância da gente começar a ter essa discussão de tentar realizar o mínimo de manuseio, isso é agrupando os cuidados, que é aquela função toda que a gente já vem, né, discutindo e trabalhando, a cultura do silêncio, a cultura de manusear o mínimo possível. Será que eu preciso sempre trocar ele? Será que é só porque a rotina que vai terminar o meu plantão, eu preciso mudar o lençol, preciso mudar a fralda, se ele nem está sujo, se a fraldinha tá limpinha, tá sequinha, eu preciso mexer, eu preciso manipular ele vai ter perda de energia, ele vai ter gasto calórico, né? Como é que precisa isso? Né? Então, acho que é para a gente fazer essa reflexão. Não surgiu uma pergunta, mas eu acho que para finalizar, Vanessa, não sei se a Nara quer colocar alguma coisa, tu podia nos falar um pouquinho assim, o que tu acredita que efetivamente possa ser feito, né, para melhorar a comunicação da equipe, né, e com isso melhorar a segurança do paciente? O que tu acha que a gente poderia, na prática? Eu sei que a gente conseguiu construir vários instrumentos, realizar, né, o roteiro para a cirurgia segura do neonato, que é diferente da cirurgia segura de um paciente adulto, né, de vários protocolos que está sendo construído, mas o que tu acha que poderia fazer para melhorar esse processo de comunicação que a gente percebeu no teu trabalho e outros trabalhos, estudos vêm mostrando que é tão importante para a gente garantir a segurança do nosso neonato? Não sei se a Nara quer falar antes. Não? Eu acho que, assim como a gente destacou lá na apresentação, né, assim como todos os profissionais destacaram, né, eu acho que a primeira coisa é a gente deixar a linguagem mais universal, né, seja ela a nossa codificação de escrita, né, ou seja ela a forma de como a gente fala, como as pessoas têm acesso à informação, né, acho que quanto mais universal, mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor. Pensou-se da passagem de plantão, porque é uma coisa que tem um peso bem significativo para a equipe, né, enquanto processo de comunicação, né, é uma forma que a equipe vê que tem uma representatividade grande no nosso processo de desenvolvimento do trabalho em equipe. Então, eu penso que quando a gente conseguir capacitar a equipe, né, a usar o nosso protocolo, talvez a gente consiga padronizar e deixar um pouco mais rápido a nossa passagem de plantão, talvez mais rápida, mas mais claro, né, para que a gente consiga já esperar do colega aquilo que
que tu vai receber. Eu sempre dou o exemplo, e dei o exemplo para as equipes quando eu fiz a apresentação, né? Que se eu sei que o meu colega vai falar 1, 2, 3 e 4, e ele fala 1, 3 e 4, eu vou perguntar para ele, tá, mas e o 2, né? Porque eu estou sabendo, né, o que ele vai me passar. Então, a importância de padronizar é isso. Meu colega sabe o que eu vou passar para ele, então ele já espera. Diferente de quando ele não sabe o que eu vou passar, ele não sabe muito bem onde dar o foco da conversa, né? Então, acho que um dos principais pilares é esse aí. Outra parte que eu acho interessante é que, assim que a gente conseguisse padronizar toda essa parte de NEL, sabe? Agregar maternidade, SEMI e UTI-NEL falando a mesma linguagem, seja na passagem do paciente, com algum checklist de passagem do paciente, isso é muito importante, tanto para passar quanto para receber esse paciente, né? Para deixar mais organizado o fluxo de informação também, né? Eu acho que é organizar fluxos ali, como um dos participantes falou, que às vezes a gente tem muito fragmentado, às vezes, né? É um papel a mais que a gente faz, mas que também garante que eu vou dar continuidade àquela informação de forma padrão, né? Isso a gente precisa trabalhar mais junto, né? Infelizmente a gente não está no mesmo andar que a maternidade, e isso seria bem importante se a gente estivesse no mesmo andar. Porque parece que isso também ajuda bastante a gente se comunicar, né? A ter mais agilidade e mais clareza nesse processo de comunicação. Fora isso, acho que as capacitações que vêm sendo desenvolvidas, assim, é muito bom, sabe? Que a equipe consiga ter a mesma vivência, sabe? Que todo mundo consiga receber o mesmo dado, né? Isso é bem interessante. E até mesmo se abrir para que as outras categorias profissionais consigam participar e também dar um pouco deles. Isso é muito bom, a gente conseguir trocar conhecimento com o nutricionista, com um fono, com um fisioterapeuta, com um médico. Isso é muito bom de se trabalhar e conhecer esses saberes que são diferentes. As nossas formações são diferentes, então a gente precisa trabalhar junto, eu preciso conhecer o meu colega também. Nesses processos de trocas que a gente tem, que está tendo com a questão do grupo de estudo, isso é muito bom, sabe? A gente, enquanto equipe, ali na parte do turno da tarde, nós estamos fazendo uma vez por semana, pelo menos, uma conversa ali que fala sobre algum tema, sabe? Que nos auxilia a refletir e aprofundar um pouquinho mais aquele tema, mas sem aquela cobrança de ser uma capacitação. A gente chama de um espaço de troca, de uma roda de conversa, né? Em que todo mundo colabora com um pouquinho do seu conhecimento. Às vezes o conhecimento também não é só teórico, a gente precisa de algum conhecimento prático, então as pessoas que têm mais experiência colaboram, assim, de forma fantástica, é muito bom, sabe? Esses espaços de troca, né? Então, eu acho que isso é mais ou menos isso. Penso que sim, né, Vanessa? Acho que é um processo, que talvez não precise só estar no mesmo andar, né? A gente precisa todo mundo falar na mesma língua. Tá bem? A estrutura física, é claro que ajuda muito, mas acho que é um processo que a gente pode ir trabalhando, os fluxos precisam ser trabalhados, né? Acho que até no próprio transporte que a gente teve no projeto de ensino, foi falado aquele dia também, né? Nara, tá fechado o teu áudio. Não deu para te ouvir. Pode, por favor, falar. Eu só estava organizando uma coisa aqui, uma fala, agora eu já vou falar a seguir. Pode terminar a tua fala. Não, era isso que eu queria dizer só. Pode ir. Pode falar, Nara. Deu uma falhada aqui no áudio. Vanessa, eu pedi para me colocarem de novo na tela, só para eu poder te parabenizar pela tua fala, pelo teu trabalho como um todo e pela tua fala, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. E gostaria, assim, também estava pensando, né, naqueles momentos que vocês organizam na tarde, e aí tu trouxe que são momentos muito ricos de troca e de construção do conhecimento, que é muito importante. É poder aproveitar vivências, às vezes até vivências externas ao serviço hospitalar, então vivências que a gente tem de vida mesmo, né, como o nome diz, para construir o conhecimento e agregar no nosso dia a dia, na construção do nosso trabalho. E quando falou em relacionamento interpessoal, eu lembrei da professora Mayra, que trabalha com vínculos profissionais saudáveis, e eu acho que isso vem ao encontro também da gente manter bons vínculos profissionais no trabalho. Não são vínculos pessoais, são vínculos profissionais mesmo, né, de poder trabalhar junto, de poder se olhar no olho, de poder ter uma boa comunicação, de poder se relacionar bem dentro do nosso ambiente.
E eu acho que isso é muito importante, isso é uma construção diária, uma construção que a gente vem tentando, né, Vanessa? Então, é um trabalho de formiguinha, e eu acho que não vai ser um trabalho que vai ser concluído. Eu acho que é algo que a gente vai trabalhar sempre, porque o grupo vai se renovando, vão entrando pessoas novas, a gente tem que construir e reconstruir esses laços e essas relações para a comunicação poder ser efetiva. Muito obrigada mais uma vez, Vanessa. Obrigada, professora Viviane, por estar junto conosco nessa caminhada. Muito obrigada. Vanessa, quer colocar mais alguma coisa? Eu que agradeço por poder, mais uma vez, passar, né? Eu acho que nem todo mundo da equipe conseguiu ver, né? Porque a gente está meio limitado a questão de poder fazer essas reuniões, né? Então, eu passei em loco ali nos turnos, né? Então, para mim, essa oportunidade foi ótima, de passar para o restante da equipe que não teve acesso, assim, e até passar de uma forma mais completa, porque quando eu passei para eles, eu passei de uma forma mais reduzida, né? Então, eles tiveram acesso a mais coisas, assim. Então, para mim, isso foi muito importante também, assim, de poder agradecer eles e até a Nara, assim, que como chefia apoiou bastante, assim, para fazer esse trabalho que demorou bastante tempo, né, para ser concluído, mas que pelo menos a gente teve apoio dos colegas, da chefia, isso eu não tenho, assim, o que tirar, assim, né. Muito obrigada também a vocês, obrigada, Vivi, pela confiança, mas era só isso. Eu acho que é importante só frisar, pessoal, a pesquisa convergente assistencial, ela é o único método, né, delineamento metodológico na pesquisa qualitativa que não pode vir da academia. Ele obrigatoriamente precisa vir da prática, né? Então, ele precisa vir da assistência. Eu, como pesquisadora, não posso chegar e dizer que eu quero fazer uma PCA dentro do hospital, não. A Vanessa, como enfermeira assistencial, precisa querer fazer esse trabalho. Tem que ser o inverso, não pode... Eu posso pegar e dizer que eu vou fazer uma pesquisa de PCA dentro da faculdade onde eu dou aula, entende? Ela é uma pesquisa específica, né? Quando a Trentini criou, quando eles fizeram, não só a professora Mercedes Trentini, né? Ela teve outras que trabalharam com ela, mas estou frisando ela, né? Então, ela frisou que precisava vir da assistência. Então, por isso que ela é tão rica, porque ela traz uma questão, um problema, né, da assistência, usa a pesquisa para tentar solucionar esse problema e retorna para a assistência para melhorar essa assistência. Não que o resto das pesquisas não tentem buscar isso, mas ela precisa vir da assistência, e isso é muito importante. Pessoal, então, acho que a gente vai finalizando a live, tá? Eu quero muito agradecer, Vanessa, por tu ter te disponibilizado. Eu sou suspeita para falar desse trabalho, assim, foi um trabalho que ficou muito legal, ele tá muito bonito, acho que tem muitos frutos ainda para colher dele, né? A gente tem muitas coisas para aprofundar e para fazer as publicações dele, porque vale a pena, né? Ele tem muitos dados. Quero convidar a todos para a nossa próxima live. A próxima live será no dia 17, pessoal, às 4h30 da tarde. Tá? Vai ser no canal, no nosso canal, mas vai ser uma live aberta para a comunidade. Então, por favor, entre nas nossas redes sociais, como a Nora já pediu antes, compartilhem para que o máximo de pessoas da comunidade possam assistir. Vai ser sobre o cuidado do prematuro, né, no domicílio, tá bem, pessoal? E aí, depois, no dia 19, vai ser a live fechada novamente para os profissionais e para os acadêmicos, tá? Sobre os cuidados neuroprotetores, vai ser uma mesa redonda, esperamos todos vocês também, e depois vai ter a live de fechamento. Ok, pessoal, muito obrigado. Não sei se tem mais alguma colocação no chat, acho que não. Tá bem? Um abraço a todos, tchau, tchau, boa semana.